A luz que outrora apagava já não, na verdade, não tem mais capacidade de apagar, porque a luz de Cristo brilhou na nossa vida, o brilho angelical de Cristo permanece sobre as nossas vidas para a glória de Deus. Curve a sua cabeça, meus irmãos, vamos falar com nosso Pai Celestial. Senhor nosso Deus, bendito Pai, Criador do céu e da terra, fala conosco através da Tua palavra. Queremos, meu Deus, ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, porque a Tua igreja ouve. Em nome de Jesus, que toda inquietação, tudo que não vem de Ti, Senhor, todo movimento que não provém de Deus, que venha cessar agora. E que haja reverência, os corações estejam verdadeiramente preparados para ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Fala, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. A igreja diz amém. Meus queridos, nós temos lido a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus. Hebreus capítulo de número 12. Na verdade, é um texto bem conhecido da igreja do Senhor, mas a palavra de Deus ela é nova a cada manhã. Glória a Deus. Muito bem. O versículo primeiro, irmãos, nos fala o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas,
Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Queridos, queremos falar nesta noite sobre o progresso espiritual. Progresso espiritual. Esta epístola, meus irmãos, na verdade, é muito gloriosa, pois o autor não é revelado com clareza, nós não temos uma certeza quem escreveu esta epístola, mas é sabido que ele teve a inspiração de Deus para escrever esta epístola ou esta carta tão preciosa. O versículo, capítulo 11 desta epístola fala sobre a fé. Nós vimos neste livro tão abençoado, nesta epístola, irmãos, sobre a imutabilidade de Cristo, pois o autor fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas nós queremos, meus irmãos, tomar como base justamente um capítulo de número 12 deste santo livro, desta santa epístola tão abençoada. O progresso espiritual. Irmãos, progresso é movimento ou marcha para frente. E existem muitos, irmãos, empecilhos, muitas dificuldades na nossa caminhada que tenta, na verdade, impedir, atrapalhar o nosso progresso. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que muitas pessoas, na verdade, que se dizem evangélicas, vivem uma vida atrofiada, uma vida, meus irmãos, na verdade, de dificuldades e etc. Porque uma vez que a pessoa não procura andar segundo a palavra de Deus, em vigilância, com o cuidado devido, a tendência desta pessoa é ficar atrofiada e não ter progresso, não desenvolver a sua fé, não desenvolver a sua vida espiritual diante do Senhor. A Bíblia é muito clara, a vontade de Deus é que cresçamos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós vemos, na verdade, alguns impedimentos do nosso progresso espiritual. Eu queria que você, com muita cautela aí, procurasse anotar, ou quem sabe memorizar, alguns impedimentos do progresso espiritual. O primeiro impedimento do nosso progresso, do progresso espiritual, é atrações mundanas. Atrações mundanas impedem do homem e da mulher crescer espiritualmente. É o primeiro impedimento do progresso espiritual. Nós vemos, por exemplo, no capítulo 19 do Gênesis, quando a mulher de Ló, ela, avisada pelos anjos que não deveria olhar para trás, ela olhou para trás e naquele momento ela foi transformada numa estátua de sal. O que nós aprendemos com isso é que quando a pessoa, na verdade, é atraída pelas coisas mundanas, quem sabe a mulher de Ló lembrou de algum pertence, de algum bem que ficou na sua casa. E assim tem muitas pessoas atraídas, pessoas que andam até com a Bíblia debaixo do braço, mas são atraídas pelas coisas mundanas. E essas pessoas não progridem, não crescem espiritualmente. São pessoas que permanecem pequenas, raquíticas, diante do Senhor. Por quê? Porque as atrações mundanas, elas atrofiam e impedem o nosso progresso espiritual. Deus, nesta noite, está falando conosco que nós devemos ser atraídos pela unção de Deus, devemos ser atraídos pela presença de Jesus, devemos ser atraídos
ação de Deus na nossa vida, atraídos pela unção de Deus, pelas coisas que estão no céu e não pelas coisas que estão debaixo. Eu não sei o que é que está te atraindo, ou quem sabe você já foi atraído com alguma coisa mundana, isso atrofiou, impediu o teu progresso espiritual. Mas nesta noite Deus fala contigo e diz para você que tem uma obra especial na tua vida. Deus fala contigo e diz o seguinte para você: o que eu tenho para você, separado, reservado para você, é melhor do que qualquer atrativo deste mundo caótico, deste mundo conturbado, sem Deus e paz e sem salvação. Você que crê nessa palavra, exalte o nome de Jesus. Atrações humanas, elas impedem o progresso espiritual. Há quem diga que no mundo não tem nada para oferecer. Não, o mundo tem muita coisa para oferecer. Se não fosse assim, ninguém se apostatava da fé. Se não fosse assim, ninguém encontrava tantas pessoas neste mundo que dizem o seguinte: rapaz, eu fui crente tantos anos, eu servi a Deus tantos anos, mas hoje estou afastado. Por quê? Porque o diabo, irmão, ele a cada dia, ele apresenta para o servo de Deus os seus pratos, as suas ofertas. E o servo de Deus precisa, irmão, ter os olhos ungidos, os olhos ungidos para saber discernir e ver o que é de Deus e o que é do maligno, o que engrandece a Deus, o que glorifica a Deus e o que glorifica ao adversário das nossas almas. Então Deus está falando conosco. Precisamos ter cuidado para que não sejamos atraídos, irmãos, e o nosso progresso espiritual ele venha permanecer atrofiado. Deus quer nesta noite que você progrida, que você marche para a frente, e esses impedimentos precisam ser removidos para você chegar no perfil que Deus quer que você chegue nesta noite. O outro impedimento do progresso espiritual é a tentativa de usar o equipamento de Saul. Conforme nós vemos, meus irmãos, no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel 17 e versículo 19. A tentativa de usar o equipamento de Saul atrasou Davi. Davi, quando colocou a veste de Saul sobre o seu corpo, ele teve dificuldade de se locomover. Nós vamos trazer para os nossos dias o que isso pode apresentar para nós. Irmãos, isso pode apresentar para nós as vestes velhas da velha criatura. Quem sabe a exaltação, a soberba, o egoísmo, a carnalidade. Estas coisas impedem o nosso progresso espiritual. Nós estamos vivendo em batalha, estamos vivendo em guerra, estamos em constante peleja, conflito. E a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas é contra as astutas ciladas do diabo. É contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 6 e versículo de número 10. Não tente usar outra vestimenta a não ser a veste da santidade, a não ser a veste da humildade, a não ser a veste da santificação. E assim fazendo, você vencerá os inimigos espirituais, os inimigos invisíveis, ou quem sabe até inimigos visíveis, que são vistos com a nossa ótica natural. Mas não use, não queira usar a vestimenta de Saul, porque isso vai atrasar você para você conquistar a sua vitória, triunfar em meio à peleja e às batalhas da vida. Outro impedimento do progresso espiritual, irmãos, é justamente a falta de coragem e ousadia. Isto aconteceu conforme nós vemos em Neemias capítulo 4, versículo
10. A gente vê em Neemias 4, versículo 10, homens desencorajados se opuseram à construção do muro de Jerusalém. Homens sem coragem, homens indispostos, eles se opuseram à construção de Jerusalém, dos muros de Jerusalém. Mas nesta noite eu ministro em nome de Jesus sobre ti a ousadia e o poder de Deus para você erguer esta noite o muro da oração que está caído. Eu ministro em nome de Jesus que nesta noite você receba de Deus a ousadia, a coragem para construir o muro da comunicação nos céus, que foi destruído, está em ruína faz tempo. Mas nesta noite é noite de progresso espiritual, é noite de crescimento na presença santa de Jesus, em nome de Jesus. Quem sabe o muro da comunhão, o inimigo destruiu, o opositor se manifestou com toda a eficácia, e o teu muro da comunhão caiu por terra. Mas nesta noite, Jesus de Nazaré, Ele quer te dar força para você colocar o primeiro tijolo nesta construção, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A falta de coragem, homens desencorajados. Irmãos, você lidar com pessoas desencorajadas é uma coisa muito desagradável. Deus não se agrada de pessoas desencorajadas. Nós precisamos, nestas últimas horas, clamar aos céus e pedir a Deus coragem. Coragem não para maltratar o nosso próximo, coragem não para falar de A para falar de B, coragem não para formar grupo e mais grupo para trazer prejuízo para a obra de Deus, mas coragem para falar a verdade nos olhos de quem quer que seja, coragem para pregar a palavra de Deus em alto e bom som e dizer que Jesus está voltando, coragem para andar com a Bíblia debaixo do braço e não se envergonhar, mas ser uma testemunha viva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque isso, irmãos, vai com certeza contribuir para o nosso progresso espiritual. Então a falta de coragem, com certeza, é um dos impedimentos também do crescimento, do progresso espiritual. Eu não sei como é que está a tua ousadia. Quem sabe você está sendo afrontado ou até perseguido, está sendo tentado, mas tem coragem. Quem sabe você está sendo, perseguido de uma forma contínua e você já está perdendo a coragem, mas nesta noite Jesus está aqui para te dar coragem. Aquele que tem o poder de manietar o valente e fechar a boca do leão, Ele está aqui para te dar coragem para você fazer a vontade de Deus. Porque irmão corajoso é aquele que pega o revólver e mata 100, 200 pessoas. Corajoso é alguém sair em rua pública e dizer: eu sou servo de Deus, eu sou crente lavado e remido com sangue de Jesus. É chegar diante da testemunha de pessoas e dizer: eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus e confessá-lo como meu Salvador. Isso é coragem. E um dia nós fizemos isto e permanecemos com essa coragem, com esta ousadia que vem de Deus. O quarto impedimento do progresso espiritual é a incredulidade. A incredulidade. Irmãos, a incredulidade é um dos impedimentos também do progresso espiritual. Como é que pode a pessoa dizer que é crente e ao mesmo tempo é incrédulo? Aconteceu com o discípulo de Jesus. Não é verdade? Quem é que lembra de Tomé? Tomé era crente e ao mesmo tempo é incrédulo. Não pode seguir a Jesus, participava dos ensinamentos de Jesus, mas quando ele teve informação que Jesus havia ressuscitado, ele disse: se eu não ver com os meus olhos, eu não acredito que Jesus tinha ressuscitado. Incredulidade. Nós vimos, meus irmãos,
que Jesus não fez mais prodígios e maravilhas em Nazaré, conforme Mateus capítulo 13, verso 58, nos diz que a incredulidade impediu a obra de Cristo em Nazaré. Irmão, a incredulidade é um impedimento tão terrível que até para Deus operar na vida de alguém é preciso alguém crer. Se creres, verás a glória de Deus. E o que é incredulidade, senão a incerteza, a dúvida que Deus é capaz de efetuar uma obra a qual nós esperamos? Irmãos, nesta noite Deus fala para você. Você precisa nesta noite crer na pessoa bendita de Jesus. Irmã, Deus fala com você nesta noite que você precisa repreender esta incredulidade, porque não há problema grande para Deus, não há problema complicado para Jesus, não há causa insolúvel para Jesus, não há nada que o Senhor, na verdade, não possa fazer. Não tem muro alto, nem tem gigante grande, porque se você continuar nesta incerteza, nesta dúvida, a obra de Deus não será feita como Deus quer na tua vida. Mas nesta noite, receba nesta noite esta palavra. O buraco pode ser profundo, o deserto pode ser grande, o gigante pode ser alto. Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. Quem está entendendo, diga bem. O quinto impedimento do progresso espiritual: as possessões mundanas. É outro impedimento para o progresso espiritual. Conforme nós vemos, meus irmãos, em Mateus capítulo 19, versículo de número 22. As possessões mundanas, elas dificultaram o jovem rico, irmão. E isso contribuiu muito para aquele jovem não ter um encontro especial com Cristo até alcançar a vida eterna. E hoje nós percebemos que muitas pessoas procuram construir os seus reinos, acumular tesouros aqui embaixo. O coração não está voltado para o reino de Deus em primeiro lugar, e sim, o coração está voltado para as possessões. Tem gente que idolatra o seu carro, outro idolatra, entendeu, irmão, o seu emprego, outro idolatra a sua casa, e o coração estará voltado para aquelas coisas, possessões mundanas. Isto atrofia, impede o progresso espiritual. Nesta noite Deus colocou a sua escada espiritual diante de você. Você precisa começar a subir os degraus do crescimento na presença de Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Coloca o teu coração lá em cima no céu. O teu tesouro está lá, pois onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Porque o autor escreveu esta palavra, meus irmãos? É porque havia naqueles dias, porque a carta aos Hebreus ela foi escrita por volta do ano 60, do ano 70 depois de Cristo. Então já havia pessoas com estas características. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas repetem a mesma coisa dos antigos irmãos ou dos antigos povos do passado, apenas com uma roupagem diferente, mas o espírito é o mesmo, é a mesma coisa. Se alguém murmurava no tempo do povo de Israel, na antiguidade, permanece a mesma coisa. Se alguém pecava no passado, pega no presente. Se alguém, na verdade, estava com o coração voltado para as suas possessões no passado, hoje, na verdade, existem também pessoas com estas características. Mas nós precisamos, irmãos, organizar o nosso tempo e nos voltarmos para Deus e não permitir que nenhum bem que nós possuímos venha impedir o nosso progresso espiritual. Para a glória do Senhor Jesus, nós não podemos permitir que nada, nem o pertence
Deus. Outro impedimento do progresso espiritual são os obstáculos imaginários. E existem, sim, existem. Os obstáculos imaginários ameaçam o obreiro cristão, o servo de Deus e a serva de Deus. A gente vê isso em Marcos 16 e versículo de número 3 e 4. Os discípulos, na verdade, foram até o sepulcro e as mulheres ficaram indagando uma para a outra: quem é que vai remover a pedra? Quem removerá a pedra? Obstáculo imaginário. Você que está aqui, quem sabe, fez essa pergunta para Jesus: Senhor, como é que vai ser resolvido este problema? Como é que vai acontecer? Eu não sei como é que vai acontecer, eu não sei quando é que vai acontecer, eu não sei de onde vem, se é daqui, se é dacolá. Eu sei que Deus vai resolver e a pedra já foi removida em nome de Jesus. Alegra o teu coração, repreenda toda dificuldade em nome de Jesus, toda dúvida, e creia, porque o teu obstáculo, a tua imaginação está totalmente errada, porque Jesus já removeu a pedra da calabasurianta, e Deus quer que você cresça, que você tenha progresso espiritual. Outro impedimento, irmãos, do progresso espiritual: laços familiares. Laços familiares e